que os acidentes acontecem por pouco. Se for dirigir, não beba. Nem um pouco. Balada segura e empatia no trânsito. Uma campanha Detran RS. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. De Uruguaiana direto para o seu rádio. Rádio 96. Propositiva, solidária e acolhedora. ZYD, canal 585. Frequência 96,9 MHz. Chaves são chaves e fechaduras. Cópias de chaves na hora. General Canabarro, 3135. Informa a hora certa. 17 horas e 4 minutos. A partir de agora você fica com o Baita Papo aqui na Rádio 96. Baita Papo. Muito boa tarde, Uruguaiana, boa tarde, Fronteira Oeste. Eu sou o jornalista Dario Carvalho e a partir de agora você acompanha aqui o programa Baita Papo na Rádio 96, Spotify e também a live no meu Instagram, @jornalistadario. Agradecendo os patrocinadores. Rodoman, há 24 anos, a sua parceira na estrada, BR-472, quilômetro 578, saída para Itaqui. Revista Acontece Mais, o melhor conteúdo impresso para você. Acesse www.acontecemais.com.br. Pro Equilíbrio, mais que uma academia, um estilo de vida saudável. Na Presidente 2957, em frente ao posto de saúde. Benditos Pet, o lugar ideal para o seu pet brincar e se hospedar. Agora com um novo endereço, na Eustáquio Armazábal, 1869, entre Santana e Bento. Doutora Janaína Piagetti, saúde, beleza e bem-estar nas mãos de quem entende do assunto. Na Gregório, entre 13 e 15. La Pizzaria, cozinha, café e pizza, aberta todos os dias do meio-dia às 23 na Duque, esquina com a Presidente. No programa de hoje, vamos falar aí sobre a importância da ciência para as pessoas. E a minha convidada é a Julia Vigers. Ela é graduada em fisioterapia pela Universidade do Estado de Santa Catarina, tem mestrado e doutorado em ciências fisiológicas pela Universidade Federal do Espírito Santo, com um período aí sanduíche na Universidade Autônoma de Madrid, na Espanha. É bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, docente associada da Universidade Federal do Pampa, líder do grupo de pesquisa em fisiologia cardiovascular. Atua no curso aí de fisioterapia e orienta programas de pós-graduação em bioquímica e programa de pós-graduação multicêntrico em ciências fisiológicas. Tem experiência aí em pesquisa na área de fisiologia cardiovascular, com ênfase no estudo dos efeitos dos metais. Lembrando que você pode enviar sua pergunta pelo WhatsApp da rádio 3412 3334. Julia, boa tarde, bem-vinda ao Baita Papo. Boa tarde, Dario. Muito obrigada pelo convite e por estar dando essa oportunidade para falar sobre esse tema que eu considero importante para a gente estar conversando um pouquinho. Perfeito. Julia, começo esse Baita Papo aí perguntando o que é um cientista. Bom, Dario, na verdade um cientista é uma pessoa curiosa, né? Que esses cientistas durante a sua carreira vão responder perguntas que ainda não estão respondidas. Como que vão responder essas perguntas? Por meio de um método científico, por meio de uma investigação com um método bastante bem conduzido, e esses métodos vão testar e retestar essas hipóteses, essa pergunta, e vão chegar a conclusões. E sempre essas perguntas vão estar relacionadas ao que a sociedade precisa saber, né? Seja ela na área da saúde, seja ela em qualquer área do conhecimento. E é importante salientar, queria fazer esse comentário contigo já no início, é que geralmente, além do que a gente faz, é importante saber quem nós somos, porque a gente tem que desmistificar um pouquinho. Geralmente o que a gente pensa de um cientista é aquele homem de jaleco, de cabelo despenteado, com aquele estereótipo, né? Tem, né? E na verdade, cientistas são pessoas comuns que você pode encontrar aí na praça, no bar, na academia, mas que vão dedicar sua vida a
pesquisar, a investigar, a resolver problemas da sociedade por métodos científicos dentro de laboratórios ou fora dele, que ciência não se faz só dentro de laboratório. E além disso, é importante saber que ciência é feita por homens, mulheres, LGBTQIA+, por todos. E as mulheres, é importante fazer já que eu estou aqui hoje, né? São 30% dos cientistas no mundo e 46% das brasileiras são cientistas. Então é importante que a gente saiba que cientistas são pessoas que têm curiosidade e que desenvolvem ciência dentro das universidades. Perfeito. Eu vi na tua apresentação aqui que tu trabalhas na área de pesquisa de metais, né? Eu gostaria que tu comentasse aí quais são e por que tu estuda esses metais. Bom, a minha vida científica está relacionada à minha pós-graduação de mestrado e doutorado, que eu desenvolvi na Universidade Federal do Espírito Santo, e por influência de um grande fisiologista chamado Dalton Vassalo, que já estudava um metal chamado mercúrio, eu comecei estudos com este metal. E a partir do meu ingresso na Universidade Federal do Pampa e da instalação do grupo de pesquisa em fisiologia cardiovascular, eu dei continuidade à investigação de metais. Mas por que esses metais? Basicamente, o que investigamos hoje é mercúrio, alumínio e cádmio, porque a gente está exposto a esses metais diariamente, especialmente o mercúrio por meio da alimentação com peixes, por exemplo. O alumínio é um metal que a gente está mais exposto, basicamente em tudo que a gente usa, tem alumínio nas embalagens, nas latas, no desodorante, etc. E no cádmio, a partir que a gente começou a estudar, foi a partir de alguns acidentes ambientais que ocorreram no Brasil, como Mariana e Brumadinho, onde grandes quantidades de metais foram jogadas nos rios, etc. Então, as perguntas vêm de acordo com o que ocorrem na sociedade, na natureza, e que a gente quer saber essas respostas. Então foram esses 3 metais, mas a gente quis saber desde o princípio quais são os efeitos deles sobre o sistema cardiovascular, que é o que a gente estuda no nosso grupo de pesquisa. Porque o que a gente sabe é que existem agências reguladoras que dizem quanto de metal é o máximo estabelecido, que é seguro, ou na água, ou na comida, ou no que seja, para não ter efeito sobre o seu organismo. E a gente começou a achar doses mais baixas do que aquelas estabelecidas tanto internacionalmente quanto no Brasil, já tinham efeitos no coração e nos vasos. E a gente viu isso tanto para mercúrio quanto para alumínio. Alumínio, basicamente, toda a pesquisa foi feita aqui, para uma pós-graduanda, né, aqui nos nossos laboratórios, assim como os estudos de mercúrio. Já em cádmio, a gente fez em estudos com doses mais altas, justamente porque a justificativa são os acidentes ambientais. Então, a partir desses estudos, a gente descobriu que, mesmo com concentrações mais baixas, daquelas preconizadas pelas agências de fomento internacionais, de que dizem que é seguro um certo nível, mesmo em níveis mais baixos, os seus vasos já são afetados. E a sua pressão também pode subir, a pressão dos animais, né? Deixar bem claro que são estudos em animais. Sim, ainda não tem um teste feito no humano, né? Não nessas concentrações, em humanos. No entanto, é fato que nós temos exposição a esses metais nessas concentrações, porque a gente tem amálgama, a gente come o pescado, a gente tem latinha, embalagens, etc. Só que o nosso estudo fez essa relação. E a gente estuda especificamente os vasos e como é que os vasos se comportam para alterar a pressão arterial, etc. No caso do mercúrio, ele não alterava a pressão arterial, mas já alterava o vaso, mesmo não alterando a pressão. Já no alumínio, não. A pressão arterial já aumentava e os vasos estavam danificados. Compreendido. Para quem ligou o rádio agora, esse é o Baita Papo Entrevista e hoje a gente está falando sobre a importância da ciência para as pessoas e eu estou entrevistando aqui uma cientista aqui da Universidade Federal do Pampa. Júlia, que tempo dura uma pesquisa?
Bom, uma pesquisa pode durar uma vida inteira, como pode durar meses ou anos. Isso vai depender. Uma linha de pesquisa dura uma vida inteira. Essas pesquisas que eu realizo já duram mais de 20 anos. É uma linha de pesquisa. Então, eu vou investigando cada vez mais aprofundadamente para saber os mecanismos que esses metais lesam os vasos. E, por exemplo, a continuidade, a gente também quis saber quais são as possibilidades, por exemplo, de alimentos que poderiam evitar os efeitos desses metais. Será que a gente não pode usar algum tipo de alimento chamado alimentos funcionais para que a gente combatesse esses efeitos? Então a gente tem uma larga experiência a partir de uma associação com um laboratório espanhol que nos forneceu um hidrolisado, chama hidrolisado de clara de ovo, que nós testamos em todos esses modelos, modelos de exposição a metais, e a gente viu que esse hidrolisado de clara de ovo, ou seja, é a clara de ovo como a gente conhece, que sofreu um processo químico, tá? E virou um pó, e a gente deu esse pó para os animais, para os ratinhos. E a gente viu que ela reduziu ou basicamente aniquilou todo o efeito que o metal fazia. E a gente foi descobrir por que isso acontecia. Porque esse alimento funcional, que pode ser usado no iogurte, que já foi testado lá fora do Brasil, também em humanos, tem propriedades, o que? Antioxidantes, tem propriedades anti-inflamatórias, e a gente foi descobrir então uma alternativa para o combate ao efeito dos metais, porque a gente sabe que o que se usa hoje em dia para o efeito dos metais são alguns medicamentos e tal que têm efeitos colaterais ruins, e um alimento funcional não tem esse tipo de efeito. Então a gente teve mais muitos anos estudando isso no laboratório. Isso pode te ter uma noção de tempo, mas pode ser uma pesquisa mais curta. Dentro desse tempo longo, são pesquisas que vão investigando cada vez mais aprofundadamente. Um mestrado dura 2 anos e um doutorado dura 4 anos. Eu tive vários alunos envolvidos nessa linha de pesquisa, né? E isso vai depender da pergunta que se faz. A pergunta precisa de muito tempo. A pergunta é acompanhada de um problema. Isso, de um problema. Que problema é esse? Eu quero saber qual é a via exata que esse metal está agindo no coração, ou na pressão, ou no vaso, e eu preciso de um protocolo X, Y, Z, e isso vai ter que durar tanto 30 dias, 60 dias de tratamento, e eu vou avaliar isso por tantos dias, e isso vai demorar. Depois esse processo tem que ser rato a rato avaliado, e depois esses dados têm que ser processados, e assim por diante. E, geralmente pode ser uma pergunta curta, ou pode ser uma pergunta que tenha muitas etapas. Isso pode durar 4 anos, 8 anos, 10 anos. A gente está falando de pesquisa num contexto geral, né? Mas o que seria uma pesquisa científica? Bom, a pesquisa científica geralmente é uma pergunta, geralmente, né? Que você precisa obter uma resposta para um problema que pode ser gerado por um problema social, um problema na agricultura, um problema na saúde, etc. Mas que precisa de um método para ser resolvido. Né? A pesquisa científica é baseada em um método. Você não resolve uma pesquisa sem estar baseado em critérios. Né? Você não acha, você precisa. Primeiro, a primeira curiosidade, assim, você tem que buscar na literatura o que existe, na literatura mundial, né? Não é só num lugar. A ciência é uma rede. E essa rede é conectada mundialmente e por meio das publicações científicas, que são na língua inglesa, geralmente, mas que tem uma base de dados que todos nós temos acesso. A partir disso, a gente faz uma pesquisa extensa, dizendo, bom, o que tem nesse tema é isso, mas o que não tem? A minha pergunta, cabe no que não tem? É interessante? Isso resolve algum problema realmente? Ou isso é uma pesquisa básica que vai poder dar fomento para resolver um problema futuro? Isso é importante de ser feito. E a partir disso se cria uma pesquisa científica e se faz ciência. E aí esse resultado é o final da pesquisa. Aí, após você realizar, executar essa pesquisa, você analisa os dados, gera um trabalho, que é uma publicação científica, e você, a partir daí, envia para essas revistas científicas no mundo todo. Você escolhe uma revista a partir do que é mais semelhante ao tema que você está
trabalhando, manda, esse seu trabalho é avaliado por pares quer dizer o quê? Se, por exemplo, eu mando um artigo científico, o editor da revista, ele vai escolher, eu não sei quem é, cientistas do mundo que entendem daquele assunto para avaliar o meu trabalho. Os resultados, se está tudo correto, se o método foi correto, se os resultados são compatíveis, eles pedem muitas vezes até para olhar o dado bruto em si, e a partir disso eles dizem, bom, este trabalho, além de bem feito, tem resultados que são expressivos e que são passíveis das pessoas olharem. Então, a partir disso, a revista, sim, nós queremos publicar o seu artigo. E aí você publica o seu artigo. Esse é o final da história, vamos dizer assim, basicamente. Quem é que determina o que é pesquisado? Porque a gente olha às vezes no noticiário, né? Cientistas estão trabalhando, estão pesquisando. Quem é que determina? É a indústria? No caso de vocês, né? A parte acadêmica? Bom, você pode ter várias vertentes para determinar. Pode ser uma determinação por uma linha de pesquisa que você vem investigando ao longo do tempo, né? Porque as perguntas vão se criando à medida que você vai investigando também, então o próprio pesquisador pode determinar. Pode ser uns editais de fomento que geralmente são as agências como CNPq, são as agências do governo federal, por exemplo, ou agências do exterior, que sejam, que vão dar dinheiro para você poder fazer sua pesquisa, né? Nesse caso, a pesquisa geralmente tem um valor... Depende. Alto. Tem pesquisa de valor baixo, tem pesquisa de milhões. Depende do que tipo de pesquisa. Não dá para você descobrir um novo medicamento com pouco dinheiro, por exemplo. Mas algumas pesquisas têm pouco dinheiro envolvido. Isso vai depender, isso é justificado. Você tem que dizer com o que você vai gastar, por que você vai gastar. E aí eles vão te dizer, bom, isso é factível ou não. Aí você submete para editais. Nesses editais, que podem ser dentro da universidade ou fora da universidade, nessas agências de fomento, que geralmente é o que a gente pede, eles têm... o que é importante agora, por exemplo? Bom, agora o meio ambiente é importante, essa área não está muito desenvolvida, é importante que a gente pense em saúde pública, ou é importante que a gente pense... Por exemplo, no momento da pandemia, era importante que se investigasse sobre esse vírus. Então, tinha bastante fomento para esse tipo de investigação. Agora, nesse momento, tem para essa e essa área. Então, isso varia bastante. Tem editais gerais, que você coloca o que você deseja, né, estudar, mas alguns editais são direcionados. E alguns direcionamentos também tem a ver com alguns objetivos de desenvolvimento sustentável que a Organização das Nações Unidas lançou. Isso tem a ver desde erradicação da pobreza, agricultura sustentável, consumo de produção. São 17 itens que tem a ver com o bem-estar mundial. E isso são itens que são valorizados para que você tenha pesquisas nessas áreas, porque a gente precisa viver num mundo sustentável. E para isso tem que ter pesquisas que tenham ciência e tecnologia nessas áreas, para que a gente consiga ter uma melhor condição de viver, né? Com qualidade. Quanto é importante a pesquisa, né? A gente vê aí que muitas pessoas acham que não é tão importante. Mas sabe, Dário, a importância vem do conhecimento, porque eu comentei uma vez contigo, acho importante a gente falar aqui, a gente faz ciência de qualidade no Brasil, dentro desta universidade que tem aí na nossa cidade, mas a gente precisa divulgar, e a divulgação científica faz parte do nosso trabalho, que é um pouco o que a gente está fazendo aqui hoje, porque se as pessoas não conhecem, elas não têm como valorizar. Então, a valorização do trabalho do cientista, da ciência como um todo, ela se dá quando a pessoa reconhece que tudo que ela tem envolve ciência. Por exemplo, a rádio é ciência pura, o avião, ciência pura, o transporte, o biodiesel, ciência pura, qualquer coisa que o celular, ciência pura. Então, se a gente for pensar em tudo que a gente faz no dia a dia, ou que a gente está envolvido, ou as atividades que a gente faz, sejam elas artigos, assim, né, material, Sim, material. ou não, são relacionados à ciência. Desde a fila que você
tem, assim, por exemplo, fila de banco, etc. Tudo isso foi pensado por uma forma científica de fazer com menor tempo, etc, etc. Foi feita uma pesquisa para isso. Então, a gente não se dá conta porque a gente também não é informado disso. É que a população acaba ficando distante, né? Até dos e essa aproximação é importante que se faça. Aproximação sociedade-universidade. Perfeito. A gente tem um comentário aqui do Flavi Lisboa, acompanhando a Júlia desde Santa Maria, né? Um abraço para a colega. Convivemos um período em que trabalhei na Unipampa. Obrigada, Flavi. Um abraço também. A gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta, a gente segue abordando a importância da ciência para as pessoas aqui no Baita Papo Entrevista desta sexta-feira 13. Sexta-feira 13, tu é supersticiosa, Júlia? Não. É sorte pra gente. É sorte, né? Vamos lá, então agora são 5h24, 24 graus em Uruguaiana. O lugar ideal para deixar o seu pet para momentos de lazer é na Benditos Pet. Temos creche de meio turno ou turno integral, hospedagem, banho e tosa, consultas, vacinas, coletas para exames, suporte em pós-operatório, atestado para viagem. A Benditos Pet Shop Veterinária fica na rua 13 de maio, 2356. Telefone 99612-5296. Seu corpo merece cuidado e nós somos especializados nesse assunto. Agende agora mesmo sua avaliação. Fisioterapia dermatofuncional, harmonização dermatofuncional. Doutora Janaína Piagetti, 99202-3060. Sabe aquela pizza com fermentação natural, cheia de recheio e que chega quentinha na sua mesa? Na La Pizzaria, todas as pizzas são assim. Aproveite e venha hoje que tem rodízio. La Pizzaria, o lugar que você encontra pizzas, massas, filés. Duque, esquina com a Presidente. Tenha mais saúde com uma equipe multidisciplinar e atendimento exclusivo. Venha para a Pro Equilíbrio. Aqui você tem acompanhamento nutricional personalizado, treinamento funcional, reabilitação funcional, Funcional Kids, treino HIIT, Power Yoga, Pilates, Coraline. Nossa equipe é formada por educadores físicos, fisioterapeutas e nutricionistas. Pro Equilíbrio cuida de você e da sua saúde. Presidente Vargas 2957, telefone 3412-2440. O seu caminhão e carreta precisam rodar com segurança. E na Rodoman Indústria e Comércio de Implementos Rodoviários, você tem manutenção, revisão e uma linha completa de peças e acessórios. Acesse www.rodoman.com.br. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Estamos no Instagram, @Rodoman Uruguaiana. Rodoman, há 24 anos a sua parceira na estrada. BR. Esse é o Baita Papo Entrevista, eu sou o jornalista Dario Carvalho e hoje a gente está falando aí sobre a importância da ciência para as pessoas. Lembrando que o Baita Papo tem o patrocínio de Rodoman, 24 anos, a sua parceira na estrada, BR-478, quilômetro 5, aliás, BR-472, quilômetro 578, saída para Itaqui. Revista Acontece Mais, o melhor conteúdo impresso para você. Acesse www.acontecemais.com.br. Pro Equilíbrio, mais que uma academia, um estilo de vida saudável, na Presidente 2957, em frente ao posto de saúde. Benditos Pet, o lugar ideal para o seu pet brincar e se hospedar, agora com um novo endereço, na Eustáquio Armazábal 1869, entre Santana e Bento. Doutora Janaína Piagetti, saúde, beleza e bem-estar das mãos de quem entende do assunto, na Gregório, entre 13 e 15. La Pizzaria, cozinha, café e pizza, aberta todos os dias, do meio-dia às 23, na Duque, esquina com a Presidente. E hoje estou recebendo aqui no estúdio, a minha convidada é a Júlia Vigres, ela é graduada em fisioterapia pela Universidade do Estado de Santa Catarina, tem mestrado, tem doutorado em ciências fisiológicas pela Universidade Federal do Espírito Santo, com período sanduíche na Universidade de Madrid, na Espanha.
Também bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, é docente associada da Universidade Federal do Pampa, líder do grupo de pesquisas em fisiologia cardiovascular, atua no curso de fisioterapia e orienta programas de pós-graduação em bioquímica e programa de pós-graduação multicêntrico em ciências fisiológicas da Unipampa. Experiência em pesquisa na área de fisiologia cardiovascular, com ênfase no estudo dos efeitos dos metais. Júlia, dando sequência no nosso baita papo, eu te pergunto, toda pesquisa então ela é baseada na busca de uma solução, seja para a saúde, seja para o meio ambiente? Sim, as pesquisas são feitas para buscar soluções para problemas em diversas áreas, seja na agricultura, na saúde, no meio ambiente, na engenharia, na tecnologia, em qual setor que seja a pergunta a qual você está buscando a solução. E isso pode ser em qualquer setor da sociedade, pode ser desde uma pesquisa básica até uma pesquisa mais aplicada, né? Um desenvolvimento de um medicamento, de um equipamento, enfim. Perfeito. Muito a gente vê aí pesquisa sendo aplicada em ratos, né? Aí eu te pergunto por que e se existem outros animais aí que também são utilizados nesse processo de pesquisa. Excelente pergunta, é importante a gente esclarecer. Todos os animais experimentais, eles são primeiro criados especificamente para esse fim, né? E basicamente a maior parte dos animais são ratos, né, geralmente, e eles de uma espécie preferida, e porque eles têm um genoma totalmente sequenciado, tá? E conhecido. E eles têm uma similaridade muito grande com os humanos, internamente, posição de órgãos e o mecanismo fisiológico, o que facilita quando a gente estuda num rato, é muito semelhante ao que vai acontecer no humano. Então é uma forma, por exemplo, eu não posso saber o que vai acontecer num agente tóxico, num medicamento novo, dá para um humano experimentar. A gente precisa de um modelo animal que seja parecido, né, de uma maneira muito similar, que eu possa experimentar para que depois, de uma maneira segura, a partir de muitos experimentos, eu possa transpassar isso para o humano. E assim como estudar algumas doenças, por exemplo, você pode, nesses ratos e camundongos também são muito utilizados, se pode fazer deleções genéticas. Então você pode tirar um gene do rato ou colocar um gene no camundongo do rato e fazer uma doença específica. Por exemplo, nos ratos a gente tem, por alteração genética, ratos espontaneamente hipertensos. O rato já é feito, né, no cruzamento lá, ele nascer hipertenso, para a gente investigar tudo sobre hipertensão. Então, para a gente criar um novo medicamento para hipertensão, para a gente testar quais são os males que a hipertensão faz e fazer outros testes, a gente precisa de um modelo animal, e esses animais servem para isso. Bom, mas é importante que a gente saiba que todos os experimentos animais, eles passam por um rigoroso sistema de controle. E para isso a gente tem os comitês de ética em pesquisa em uso de animais em todas as universidades, isso é obrigatório. E isso cada projeto que envolve animais, ele é avaliado por esse comitê, que é um monte de gente envolvida, e nessas avaliações se reduz o máximo número de animais, se faz a pergunta, pode-se mudar o modelo para outro modelo que não precise usar animal? Se faz a pergunta, porque existem outros modelos que eu já te comento. Então, são modelos dos 3 R's que a gente chama, né? Substituição, redução e refinamento. Então, o que você pode fazer para economizar o número de animais? Porque a gente só usa o que realmente é necessário. Bom, além dos ratos... E de onde vêm esses ratos, no caso? Os ratos, eles são criados, então, eles têm matrizes genéticas. No caso da nossa Universidade Federal do Pampa, nós já temos matrizes genéticas compradas, ou elas vêm de fora. Aqui, no caso, a gente comprou ou do FSM ou da Federal de Pelotas, que já tem matrizes prontas, e a gente faz cruzamentos, e a gente tem esses animais. Até pouco tempo atrás, nós comprávamos ratos dessas universidades, mas hoje a gente tem a criação própria. Tá? Que também tem um processo de aprovação para ter essa criação própria. E não é um rato, não é qualquer rato, é um rato específico. É um rato específico, geneticamente feito, é um ratinho branquinho, diferenciado, ele fica num ambiente controlado de temperatura,
12 horas de luz e 12 horas de escuro, ele tem uma ração para própria. ele ter mais ou menos o comportamento humano. Sim, para ele ter um desenvolvimento correto para que a gente possa avaliar ele normalmente. Ele tem um veterinário que é só, né, no nosso caso um médico veterinário, que só avalia o bem-estar desse animal, porque a gente precisa de um animal bem tratado e saudável para que eu possa avaliar e fazer minha pesquisa num animal que eu possa dizer que eu estou fazendo a pesquisa de forma correta. A ética na pesquisa passa desde a ética com o animal até a ética da pesquisa em si, né, dos passos da pesquisa. Começa com o próprio animal. Além dos ratos, que são a maioria, por esses motivos que eu te falei, existe porquinho da Índia, coelho, cão, porco, ave, bovino, peixes. A gente tem peixes aqui, sim. O pessoal trabalha bastante. Mas eles são pequenos. Não, mas inclusive a gente estuda sistema cardiovascular em zebrafish, aquele peixinho listradinho, paulistinha, sabe? Tipo paulistinha. É um modelo bastante interessante. Tem muitos peixes utilizados para muitos modelos. Mas existem hoje, cada vez mais, a gente tem reduzido o uso de animais. Isso é verdade. É uma tendência da ciência como um todo. E para isso existem os modelos alternativos, que aqui no nosso campus também existem pesquisadores importantes nessa área que trabalham com isso. Por exemplo, se usa um nematóide, né, que se chama um vermezinho, chama C. elegans, que é um vermezinho muito pequenininho, se vê no microscópio, se faz testes e ele pode ver vias neurológicas, vascular, cardíaco, dá para fazer de quase tudo com ele. Modificado também geneticamente, com deleção e inserção de genes, que a professora Dayana Silva tem uma grande experiência, tem muitos pós-graduandos trabalhando com ele. Pode usar também mosca, a gente tem bastante trabalho com mosca, outro professor trabalha também. Se pode trabalhar cultura de célula, você não precisa ter um animal necessariamente em alguns tipos de experimentos. Você pega as células, bota ela numa plaquinha, ela vai se multiplicando e você testa nas células o que você precisa. Mas não é todos os experimentos que são possíveis de se fazer. Geralmente você vê nesses organismos mais inferiores, entre aspas, tá? Algumas vias, o que você quer saber inicialmente, depois você passa já sabendo mais especificamente o que acontece e depois você passa para um modelo um pouco mais avançado. Mas existem também, por exemplo, modelos de computação que pode simular o que pode acontecer no organismo. No entanto, hoje em dia ainda é indispensável o uso de animais em ciência. Porque talvez chegue o dia que não seja, não vai ser mais mas hoje ainda é indispensável. No caso, tem um comentário aqui da Jaqueline. Boa tarde. Infelizmente a ciência aqui no Brasil, né, teve um retrocesso, mas felizmente temos uma cientista como a Júlia. Que maravilha ter uma colega de academia cientista. Parabéns, Júlia. Viva a ciência. Um beijo grande. Obrigada. Júlia, a vacina, o remédio, o tratamento, tudo que a gente tem hoje veio de uma pesquisa. Certamente. A gente teve grandes avanços e avanços em períodos curtos por uma força-tarefa de cientistas do mundo todo. Haja visto o que aconteceu na nossa pandemia, que ainda não acabou, mas a gente teve o desenvolvimento de vacina em tempo recorde, e isso porque todo mundo se uniu para que a gente conseguisse em tempo muito pequeno desenvolver vacinas que pudessem reduzir, né, a gravidade desse vírus que foi tão fatal, né, para a humanidade, na verdade. Eu sempre gosto de dar alguns exemplos assim com relação a medicamentos, porque a gente às vezes não valoriza um pouco do que acontece no nosso país. Um dos principais medicamentos contra aumento da pressão arterial, ou contra a hipertensão, ele foi descoberto no Brasil, do veneno da jararaca, por um cientista da USP de Ribeirão Preto, na década de 60, e a partir da década de 70, ele foi difundido no mundo todo, que é o captopril, que se chama. Sim, muito utilizado. É o remédio mais utilizado até hoje para reduzir a pressão arterial, e foi descoberto por um cientista brasileiro do veneno da jararaca. Então a gente tem uma ciência de ponta
há muitas décadas, com grandes descobertas. Eu sempre gosto de colocar esse exemplo, porque é da área cardiovascular, mas existem muitos exemplos. É a área que tu estuda. É a área que eu gosto de estudar, que é o meu objeto. Mas a ciência promove bem-estar em todas as áreas. A saúde é que eu falo mais, porque é a minha área também, mas a gente tem em todas as áreas. Em todas as áreas, desde a área social, a área da agricultura, um dos maiores números de publicações que se tem, por exemplo, na área da agricultura no Brasil, das agrárias, né? Então, isso é importante a gente salientar também, que a gente está em todas elas. Tem um comentário do Sebastião, que é do Uruguai, de Salto, né? Muito interessante, ele não sabia disso aí na Unipampa. A gente também, às vezes, né, na cidade, não tem conhecimento das pesquisas que são feitas pelo campus. Qual é que é a importância da ciência para as pessoas, Júlia? O tema da nossa entrevista. Eu acho que a gente resumiria dizendo que a importância está em promover o bem-estar de todos. Porque uma vez que você promove uma ciência de qualidade, você melhora todos os processos da vida dos indivíduos, em todos os quesitos. Porque a ciência ela se ocupa em resolver problemas da sociedade no seu tempo. Porque, por exemplo, lá na época da poliomielite, na década de 50, ela foi erradicada pela criação de uma vacina. E a ciência que promoveu isso, senão a gente teria poliomielite até hoje. Por exemplo, a gente tem uma produção de grãos nessa velocidade porque existe modificação genética, e a genética é ciência. A gente tem a valorização, por exemplo, a gente tem hoje os aviões e uma indústria brasileira, chama Embraer, produtora, né, de aviões, porque existe ciência que possibilitou essa tecnologia. Então, a gente está em todos os lugares e isso faz com que a gente tenha um futuro. Eu acho que a gente colabora para que a gente tenha um bom futuro. E cada vez mais a gente tem que estar preocupado que esse futuro seja melhor e seja sustentável, que eu acho que é o grande mote agora. Que a gente consiga ter um bom futuro com qualidade, que a gente se preocupe com a qualidade de vida das pessoas, tanto na saúde, em qualquer área, mas que seja sustentável, porque o nosso planeta é único, né? Mas a gente ainda tem, inclusive, doenças, né, que existem há muitos anos e que ainda a gente não tem a cura por conta da ciência. A ciência ainda está pesquisando uma vacina, um medicamento que traga cura, no caso da AIDS, por exemplo. Sim, na verdade, as pesquisas com a AIDS são muito valorizadas e muito feitas no Brasil, né, especificamente. Já se tem bastante evolução nessa área. Existem muitas doenças que não têm interesse, isso é verdade. Isso na ciência tem não tem interesse que haja cura. Não tem interesse de investimento, tá? Mas não quer dizer que não tenham pessoas que estejam investigando, mas talvez em velocidade muito pequena porque não tem fomento. Isso é verdade, tá? Mas existem pessoas interessadas. Por exemplo, tem pessoas que estudam, que é o que as pessoas... mas por que você estuda isso que ninguém nem sabe? Porque é importante em algum momento vão talvez valorizar que não seja nesse século, etc. Sim. Né? Tem um sentido. Né? Sim, tem sentido. Agora, o que tu falaste é verdade. Na relação de cura de doenças existem alguns interesses comerciais, financeiros, que fogem um pouco à ciência em si só. Perfeito. Júlia, quais os requisitos para se tornar um cientista? Eu posso me tornar um cientista se eu quiser? Claro. Os requisitos eu sempre falo, porque quando a gente faz seleção de alunos, eu acho que você precisa ser curioso, ter interesse, isso é o primordial, tá? Você tem que gostar de ler, né? Tem que gostar de ler bastante, tem que ter capacidade de refletir sobre os problemas, sobre as coisas, tem que trabalhar muito duro, tá? Ficar horas e horas dentro do laboratório. Ou dentro ou fora dele, isso é inevitável. Infelizmente a ciência não é bem remunerada no Brasil, porque os nossos estudantes
que são os cientistas, basicamente, a grande massa são os estudantes de pós-graduação, tem uma remuneração baixíssima, isso é importante a gente salientar. Esperamos que agora tenha uma melhora. Toda pesquisa ela tem um aporte financeiro. Tem que ter, senão tu tem que tirar do bolso, e aí como faz? Mas esse aporte é passado para a universidade? Depende, pode ser para a universidade, e aí você submete um edital dentro da universidade, recebe da universidade, né? Ou então, diretamente, você submete ao CNPq, e o CNPq passa o dinheiro para você, e você gerencia e presta contas. Sim. Mas você tem que pagar cada rato. Cada universidade insumo. Não traz o... Mas, por exemplo, geralmente, a universidade de iniciação científica, os nossos alunos de graduação fazem iniciação científica, e a universidade geralmente gera bolsas de iniciação científica. Isso é custo da universidade. Então, começa na graduação, passa no pós. A graduação, geralmente, o aluno que começa no laboratório a se interessar pelo tema, ele vai começar a participar daquelas pesquisas, ou faz o TCC, ou começa a participar por interesse, para começar a se habituar, né, com aquele ambiente, ou fazer um trabalho mesmo, e já começa naquele... Ele pode ter uma bolsa ou não ser voluntário, também pode ser, tá? E aí o pós-graduando, pode ser mestrado ou doutorado, ele vai prestar uma prova para entrar, né? Além disso, ele tem que ser bem observador, ele tem que ter ética. Isso é importante eu salientar. Não pode vazar nada de informação sobre a pesquisa? Depende. Algumas pesquisas são sigilosas, outras não. Porque eu conto sobre a minha pesquisa, do que por exemplo, a gente está trabalhando sobre hipertensão agora com a minha doutoranda. Eu posso te contar tudo sobre isso, porque não é sigiloso. Os resultados finais vão ser depois publicados. Todos os resultados, não necessariamente. A gente leva muito para congresso antes de publicar. Isso nem sempre é sigiloso. Depende. Agora, se envolve patente, sim. Aí é sigiloso. Você, geralmente, mesmo antes de publicar, se é sigiloso uma tese, uma dissertação, você tem que dizer lá, não pode mostrar, etc. Aí, depois que ele é publicado, que tempo demora essa pesquisa para ela se tornar um medicamento e chegar no consumidor final? Depende a fase que ela tá. Bom, aí são muitas fases. Para chegar num produto final, são muitas fases. Começa, então, dentro da universidade, vai... Começa dentro, né, dos laboratórios, e porque até chegar na indústria tem muitos passos. São muitos passos, porque precisa ter uma segurança bastante grande. Mas primeiro você tem que descobrir o princípio ativo, né, do que a ação, e assim depois desenvolver o produto. E aí até chegar na indústria. São muitos passos. Qual é que é a importância da universidade nesse processo das pesquisas? É essencial. No Brasil, 99% da pesquisa é feita dentro das universidades. Nós basicamente não temos centros de pesquisa. Um outro, Fiocruz e tal. Mas basicamente toda a pesquisa dentro do Brasil é feita nas universidades. E aí eu queria te pedir licença para dizer que há 2 dias atrás a universidade fez 15 anos, tá? O que eu tenho muito orgulho de estar 14 anos dentro da Unipampa, e dizer que basicamente a Unipampa tem pós-graduação há 12 anos já. E dentro desses 12 anos eu peguei uns dados que eu acho interessante que o teu ouvinte saiba, que a gente já formou 1.259 mestres e 78 doutores. E em Uruguaiana, especificamente, foram 373 mestres e 57 doutores. Bastante gente. Isso é demanda qualificada. Isso são pessoas qualificadíssimas para todo tipo, desde para a docência, para a ciência e para qualquer tipo de trabalho. Porque são pessoas diferenciadas, porque têm um pensamento científico. Então, falar, Júlia, mas esses tantos doutores, óbvio que são espalhados, né? Sim. Tem pessoas que ficam aqui, outros que não ficam. Então, todos fazendo ciência, nem todos. Mas eles têm pensamento científico. Em qual trabalho eles estiverem, eles são diferenciados, certamente. E são capazes de desenvolver um trabalho diferenciado. A universidade trouxe muitos ganhos para a Uruguaiana, né? Tanto de pessoas vindos de fora, como tu que não é, né? Tu e teu esposo são professores da universidade e não são de Uruguaiana. Exato. Como professora, pesquisadora, como é que tu enxerga aí o interesse dos alunos por essa área de pesquisa? Olha, se a gente for ver, o Brasil, basicamente, ele tem
0,2% de doutores em relação à população. E se a gente for pegar os países desenvolvidos, esse é equivalente a mais ou menos 1,1%. Então a gente tem um grande passo ainda pela frente. E a gente é um país que tem grande perspectiva ainda. E os alunos têm interesse, as pessoas têm interesse em ciência. Na verdade, se a gente for... uma pesquisa do CNPq mostrou que a maior parte das pessoas, em geral, as pessoas em geral têm muito interesse em ciência, gostam de ciência, mas não sabem quem é um cientista e onde se faz ciência. Mas especificamente quem já sabe, quer fazer ciência, tem interesse. O que a gente precisa, basicamente, é ter oportunidade. E as oportunidades estão dentro das universidades, nos programas de pós-graduação. E nós aqui temos, no Uruguaiana, 5 deles. 5 doutorados e 5 mestrados. Sim, quem te enxerga agora. Eu, como te conhecia, não sabia o que tu era cientista, né? Até pela essa questão das figuras que a gente estava falando no início. Na tua opinião, quais os principais desafios que os pesquisadores enfrentam na sociedade? Olha, eu vou destacar 3 coisas. Primeiro é a aproximação com a sociedade em si, com a população, para que se entenda o que é ciência, que é a primeira coisa que a gente relatou aqui no início. Eu acho que para ter valorização da ciência, a gente precisa divulgar melhor a ciência, e isso é um papel nosso, que precisa melhorar. O combate à notícia falsa, a fake news, em ciência, isso é muito grave o que vem acontecendo, e o cientista tem um papel importante nisso, isso é muito danoso. E principalmente, nos últimos anos, os cortes na nossa educação e ciência foram brutais, o que impactou muito nas nossas pesquisas. Não se faz pesquisa sem dinheiro, não se faz pesquisa sem pós-graduando. Se você não tem como captar pós-graduando, porque eles precisam sobreviver com uma bolsa mínima. Sobreviver porque eles não têm outra, não podem proibido ter outra fonte de renda. Tem que ser dedicação exclusiva. Exato. É muito pequena a bolsa. E além disso, eles não têm oportunidade, porque não tem bolsa para todo mundo. E vocês recebem na universidade gente de fora vindo fazendo pesquisa, da mesma forma? Sim, até gente do exterior. Mandando gente de Uruguaiana para fora? Por exemplo, a gente recebe gente até de outros países, para pós-doutorado, etc. E a gente manda pessoas para fora. Por exemplo, no nosso laboratório, a gente já teve a oportunidade de fazer doutorado sanduíche na Espanha também. A primeira aluna que foi a Danise, que passou 6 meses na Espanha. A Carol passou mais 6 meses, e agora tem uma aluna que neste momento está na universidade, lá na Espanha, no CIAL, na verdade, que é um grande centro de pesquisa, com a professora Marta Miguel, com a qual eu tenho uma colaboração extensa de muitos anos, fazendo doutorado sanduíche com bolsa do CNPq. O que seria o doutorado sanduíche para o pessoal? Doutorado sanduíche é o quê? Eu submeti um projeto para o CNPq dizendo, olha, eu tenho esse projeto e parte dele eu preciso desenvolver em outro país, porque aqui eu não consigo fazer tudo o que eu preciso, e essa colaboração entre Espanha e Uruguaiana é importante para o nosso laboratório e para o desenvolvimento da nossa universidade. E essa aluna indo para este local, eu vou ter esse desenvolvimento e a gente vai ter essa troca. Bom, eu fui contemplada com essa bolsa, eu, pesquisadora, e no caso, essa minha aluna de doutorado que foi escolhida, enfim, para usufruir dessa bolsa, chama Edna, que é de Itaqui, no caso, e ela tá lá agora, passando 6 meses, fazendo os experimentos lá, parte. Em que posição o Brasil está no quesito de pesquisas? Em 13º lugar no ranking de publicações. A nível mundial? Em nível mundial. Primeiro é Estados Unidos, depois China, Alemanha, alguma coisa assim. Mas primeiro, 13º lugar. Para a gente finalizar então o nosso baita-papo entrevista de hoje, gostaria que tu reforçasse a importância, né, da ciência para a sociedade e também a valorização dos projetos feitos na Universidade Federal do Pampa, né? Como tu falaste, essa semana completou 15 anos, é uma pauta que a gente vai trazer para 96, falando sobre a importância também da universidade para a nossa cidade. Bom, eu queria reforçar
que ciência está em todos os lugares, em todas as atividades que você desenvolve no seu dia, desde que você acorda até a hora que você pega o ônibus, o combustível que move esse ônibus tem envolvimento de ciência, o próprio movimento desse ônibus tem envolvimento de ciência, de engenharia envolvida, o alimento que você consome tem engenharia alimentar envolvida, tudo tem ciência envolvida. Então, cabe a gente desvendar e mostrar para as pessoas onde é que a ciência está inserida no dia a dia dela. E eu faço o convite porque a Universidade Federal do Pampa, campus Uruguaiana, ou qualquer campus da nossa universidade, é de todos, ela é gratuita e ela é sua, assim como ela é minha. Então, você está convidado a conhecer a universidade, os nossos laboratórios, eles são abertos ao público. Ninguém tem laboratório fechado. É só você dizer, eu gostaria de conhecer, eu gostaria de ver um laboratório, eu gostaria de saber como é que é feito, eu gostaria de visitar. A universidade é aberta, a universidade é pública. E para você, de repente, se aproximar isso, ou que você queira fazer uma pós-graduação, ou que queira saber melhor, ou pensar, ou conhecer outros laboratórios, eu falei bastante do que eu faço, e tem mais coisas que a gente desenvolve no laboratório, mas existe uma infinidade de linhas, outros saberes que são avaliados lá na universidade, que são estudados, são pesquisados. Tem gente que trabalha com bicicleta, tem gente que trabalha com pedal, né? Com o professor Felipe, trabalha com isso, a professora Pamela trabalha com memória, eu trabalho com síndrome metabólica, enfim, tem uma infinidade de professores e de saberes que são avaliados, que são pesquisados na nossa universidade. Então, se você quiser conhecer, é só visitar, porque é seu. A universidade é pública, gratuita e é sua também. Muito obrigado, Júlia, pela tua disponibilidade. Gostei, eu acho que tenho certeza que as pessoas que estão em casa e também acompanhando pela live gostaram e também se surpreenderam com o quanto trabalho que a universidade vem desenvolvendo, e com certeza a gente vai trazer outros pesquisadores para falar, né, o que está sendo desenvolvido na Universidade de Uruguaiana. Tá ok. Obrigada, viu, Dario, pela oportunidade. Eu conversei agora com a Júlia Vigers, ela que é graduada em fisioterapia pela Universidade do Estado de Santa Catarina, tem mestrado e doutorado em ciências fisiológicas pela Universidade Federal do Espírito Santo, com período sanduíche na Universidade da Espanha. Bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, docente associada da Universidade Federal do Pampa, líder do grupo de pesquisas em fisiologia cardiovascular, atua no curso de fisioterapia e orienta programas de pós-graduação em bioquímica e programa de pós-graduação multicêntrico em ciências fisiológicas da Unipampa, também com experiência em pesquisa na área de fisiologia cardiovascular, com ênfase no estudo dos efeitos dos metais. No próximo programa, na semana que vem, no dia 21, vamos falar aí com o Dr. Bruno Sartori, que é o advogado, e vamos falar aí sobre o que está na lei. Agradecendo os patrocinadores do Baita Papo Entrevista, Rodoman, Revista Acontece Mais, Pro Equilíbrios, Benditos Pet, Doutora Janaína Piaget e La Pizzaria. Na sequência está chegando aí o 96 Notícias, com muita informação, né, a segunda edição. Lembrando que 96 Notícias é um programa de rádio jornalismo aqui da Rádio 96. Nos vemos na próxima... Agora eu já não posso dizer que nos vemos na próxima sexta, porque toda semana eu tô aqui no 96 Notícias junto com o Dedé, com o Paulo. Então nos vemos daqui a um pouco na segunda edição do 96. Um abraço e bom final de semana. Permaneça comigo aqui na programação. Eu me esqueci de... Tudo bom? Tudo bem? Permaneça comigo.